Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cast. E hoje eu tô com um grande amigo meu, sócio, hoje CEO do nosso grupo de educação, Jamberly Matos. Obrigado, Leandro. Sempre um prazer estar aqui, hoje ocupando essa posição aí de CEO e mentor aí das finanças e da gestão comercial dos nossos alunos. E a gente vai aproveitar que ele agora é mentor também da área comercial, vamos falar exatamente sobre isso, vamos conversar sobre compras, Isso. né? E não só sobre compras, né? Porque eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de como fazer aquela bendita daquela compra e venda, né? Como fazer as compras baterem, como você não estourar a compra toda vez que você estiver trabalhando no dia a dia. E a gente vai tentar fazer esse podcast o mais profundo possível falando sobre compras e também a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto que é uma pergunta recorrente aqui no canal do YouTube, é uma pergunta recorrente que a gente tem em quase todas as redes sociais, é como faz para bater a bendita da compra e venda? Isso é a pergunta, vamos dizer, de R$1 milhão, né? Hoje, né, já passaram por a gente lá, posso dizer, mais de 1 milhar de fechamentos financeiros, né? E eu posso te falar com garantia que 90% dos supermercados, hortifrutis e atacarejos que tem problema de caixa, o problema está no compra e venda. Normalmente né? Isso. E eu sempre falo, eu tenho batido muito nessa tecla, o dinheiro do supermercado, ele está no comercial. A forma que você compra vai fazer sobrar ou não dinheiro no final do mês, né? Lógico, são muitas variáveis que são envolvidas aí, mas o que a gente tem falado muito para os gestores e donos das lojas é o quê? Cara, você fala isso, né? O compra é o último osso que a gente larga, né? Porque as pessoas confundem muito a função do comprador do setor comercial da empresa. E eu tenho batido muito nessa tecla. Por quê? O que é muito comum acontecer? Vou dar só um exemplo antes de a gente falar especificamente do compra e venda. Às vezes a pessoa fala assim, cara, como é que eu cadastro um produto novo na minha loja? Cara, cadastro produto novo, tem que ser o comercial para cadastrar. É muito louco, né? As pessoas acham que, sei lá, ela cadastra na hora que chega. É o rapaz do CPD, tem noção, né? Aí vem a alíquota errada, o produto é feito de forma errada, e não sabe por que vai na ponta lá na hora que passa no caixa tem produto não cadastrado. Como assim produto não cadastrado? Não tem como dar produto não cadastrado. Exatamente. Porque o produto tinha que ser tido cadastrado na compra, né? Inclusive afeta uma coisa que pode não parecer nada, mas afeta muito uma coisa muito simples chamada nomenclatura. Por quê? Tu pega o produto, importa como veio da nota do XML, a nomenclatura nunca vai ser igual de um fabricante para um fabricante. Aí tu abre lá, tu quer tirar um relatório de refrigerante, por exemplo, aí tá lá refrig.r. Então tu nunca vai conseguir organizar, nem que seja um relatório por ordem alfabética de produtos, você não consegue, porque a nomenclatura, ela não é respeitada, né? É do jeito que veio no XML. Então, o primeiro ponto que eu bato hoje com o setor, né, comercial, eu não falo nem de comprador, eu falo do setor comercial, que é um setor estratégico dentro do mercado, não importa se é 100 mil ou 100 milhões. Tá? O setor comercial ele é o setor estratégico dentro do supermercado. E ele começa por onde? Por organizar. Começa organizando por onde? Quem faz o cadastro é o comercial. Então, na sua visão, antes da gente falar sobre como fazer para bater o compra e venda, existe um momento antes que o cara tem que fazer, que é pensar primeiramente em relação ao cadastro. E quando a gente fala de cadastro, primeiro, nenhum produto novo pode ser cadastrado, tem que ser cadastrado antes. Antes de tudo, o produto tem que ser cadastrado no comercial. Então, por quê? Porque, teoricamente, o comprador precisa tirar pedido de tudo. Sim. Então, você não tem como tirar pedido de um produto que não está cadastrado. Então, vou lá e cadastrei o produto, né? Primeiro ponto que você está falando. Aí, beleza. Só que aí, na hora de cadastrar, eu também tenho que me preocupar de não pegar a nomenclatura do fornecedor e criar um modelo de nomenclatura própria. Exatamente. Para você poder usar. Exatamente. Qual vai ser a abreviatura que você vai usar? A todos os produtos que tenham chocolate no nome, por exemplo, vou abreviar com choque ponto, né? CHOC ponto, né? Refrigerante, todos serão REF ponto, né? Então tudo isso
faz o quê? Para você organizar o seu setor comercial. Quer ver um exemplo que é muito comum? Porque nas pesquisas, para o cara comprar, ele consegue achar relatório, ele não consegue tirar um relatório organizado, ele consegue tirar um relatório, mas não vai estar organizado. Ele vai demandar muito mais tempo de trabalho do comprador para ele poder entender aquele relatório. E aí já cria dificuldade. Né? Então você vê, por exemplo, também tem outro detalhe. Às vezes a gente viveu isso, né? Então chegou lá um sabão em pó que era de 1 quilo, agora ele passou a ser de 750 gramas. Aí o que muitas vezes é feito? Ah, não, eu vou duplicar esse produto e só mudo o nome. Ok. Mas isso aí acontece, a indústria ela não só quis repassar o preço, a indusflação ali que está embutida naquilo ali. Ela tem uma alíquota diferente porque a embalagem é menos de 1 quilo. E aí o que acontece? Se você duplica o código, você começa a pagar mais imposto do que o necessário. Porque você não parou para olhar. Exatamente. Que tem sobre aquela linha. Exatamente. Então, assim, a primeira recomendação que eu faço é, quem compra, sempre quando ele for atender um vendedor, olha, o biscoito era 200 gramas, vai ser 180 gramas agora. Ok, me passa código de barra, me passa o NCM, tudo que for relativo ao novo produto, você me passa para eu cadastrar no sistema. Só a partir daí eu posso gerar um pedido para você. Tá? Então é uma das recomendações, porque senão você vai estar com o sistema bagunçado, entendeu? Vai estar sempre bagunçado o teu sistema. Então é uma coisa Primeiro que eu bato ponto, muito. antes de tudo, cadastro. Gestor cadastro. E não só isso, né? Aí quando a gente fala de cadastro, a gente está falando também de ter árvore mercadológica ou departamento, categoria, subcategoria, grupo, subgrupo. Ou seja, ter uma organização ali, agrupamento de produtos, para que fique fácil de eu, por exemplo, tirar um relatório, definir... Como é que você fala? Definir um orçamento por comprador, definir quais categorias cada comprador vai ter. Exatamente. Definir um orçamento por categoria. E aí serve para tudo, né? Para eu tirar relatório de gestão operacional, porque eu vou tirar por categoria, de fazer inventário de prevenção, vou fazer por categoria. E tudo isso começa lá em compras. A gente não começou nem a falar de compra e venda, tá falando ainda sobre a organização básica, mínima ali que o comprador precisa ter, né? Então o que você falou é muito importante, porque quando a gente fala em árvore mercadológica, né, mas simplificando, basicamente, como você falou, é separar os produtos, né, em departamento, família, subfamília. Cada sistema às vezes varia um pouquinho, mas você vai ter níveis de diferença. Dá um nome diferente. Isso, mas o que isso é importante, né? Você fala muito bem, ensina muito bem, que a gente, como empreendedor, como dono de mercado, a gente vai buscar lá uma margem em torno de 30% que a gente vai conseguir pagar impostos, pagar as contas, as despesas fixas e vai sobrar alguma coisa. Dependendo do estado, a gente sabe que tem que ser mais lá no Goiás, né? Tem o ICMS, entendeu? A gente sabe disso, mas de verdade, a gente sabe que por setor, cada setor vai ter uma margem diferente. Sim. E se você descer um nível, cada subsetor vai ter uma margem diferente. E cada produto... Por que eu bato muito nessa tecla? Porque, por exemplo, vai ter produtos que você vai vender extremamente barato, até seguindo a estratégia que você ensina, né? Então, você vai ter lá os produtos notáveis que você muitas vezes vai vender eles extremamente barato. E aí, o que acontece? A margem é muito baixa. Só que o que acontece? Se você comprar ele igual a todos os produtos, vai dar ruptura. Porque como a margem dele é mais baixa, ele vende mais. Então, logicamente, a quantidade desse produto você vai ter que ter ele em maior quantidade. Se você não tiver, o que vai acontecer? No meio do caminho vai ter ruptura. E ruptura de produto notável. O que pode implicar uma perda, às vezes, até de 5% do faturamento. É isso. Entendeu? Eu já teve loja que eu me lembro, isso lá atrás, em Campo Grande. Eu não me lembro nem se a gente já estava trabalhando junto. E a gente fazia aquela análise de ruptura, de pegar o produto. A gente pegava só a curva A do cara, né? Não analisava nem... Na época, a gente está falando de uma curva de 400 itens. Né? A gente pegava os 400 mais vendidos e aí e eram normalmente produtos que vendiam todos os dias, né? Sim. E aí a gente olhava quais deles não vendiam. E a gente percebia o seguinte, alguns produtos desses que teoricamente deveria vender todo dia, não vendia alguns dias. E aí quando a gente ia olhar qual era o problema, tinha dado ruptura naquele dia. Se eu pegasse a média de venda diária daquele produto e multiplicasse pela quantidade de dias que ele não vendeu, só tirando o dia que não vendeu nada, tá? Porque aí é uma ruptura realmente que aconteceu. E aí pegava isso de cada um desses produtos só da curva A de 70%, né? O que a gente percebeu? Que isso, multiplicado pelo faturamento, dava 10, 15% de venda real que o cara perdia. Então, se a gente só ajeitasse o comercial e fizesse parar de faltar só esses itens, esses 400 mais vendidos, como você mesmo comentou,
isso já fazia a venda subir 10%, 15%. E muitas das vezes o segredo é só mexer nos dias de venda, né? Sim. Por exemplo, o que você poderia dizer para os caras assim sobre... Porque muita gente nem entende esse conceito, né? Sobre o DDV, né? O dias de venda, ou o DDE, dias de estoque. Então, quanto essa pessoa... No comercial a gente fala isso, eu preciso ter tantos dias de estoque desse produto, porque ele vende, sei lá, 10 unidades por dia, vou comprar ele uma vez por semana, então durante uma semana eu vou consumir 70 produtos desse, né? E aí eu compro com alguns dias um pouquinho a mais, uns 100 produtos para não dar falta, né? Então vejo quando tenho 30 no estoque, então no final só tenho que comprar, repor 70. Mas qual seria o conceito desse negócio de dia de venda? Como é que de verdade aplica isso? Como é que calcula? Porque eu acho que é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje. Hoje a gente chama, né, a rotação do estoque, né? O período de rotação do estoque. E muitas vezes o que a gente pega você compra mais produtos do que você precisa para um determinado espaço de tempo. Então é importante que você tenha o seu sistema alimentado para que você saiba exatamente quantos dias de venda, quantos produtos você precisa para repor naquele período. E o que eu vejo também, aí já é uma dica, né? O que acontece às vezes com as pessoas? Elas tendem a fazer pedidos maiores, porque o pedido é mais simples de fazer, principalmente quando você compra indústria, né? Então eles te pedem volume, só que muitas vezes vem mais produtos do que você precisa. Então fiquem muito atentos a isso, porque se você conseguir fazer mais pedidos ao longo do tempo, você consegue melhorar o seu fluxo de caixa. Porque vai cair mais quebradinho, exatamente, os boletos são menores, fica mais tranquilo de poder pagar. Então, por exemplo, você tem uma Ambev, te entrega toda semana. Você tem Coca-Cola, te entrega toda semana. Você tem BRF, dependendo do município, da cidade, te entrega 2 vezes por semana, né? Quem tem a possibilidade vai no Ceasa dia sim, dia não. Então, tudo isso gera um movimento maior de pedidos, né? Mas em compensação ele diminui a minha necessidade de estoque. Beleza. E quando eu diminuo a minha necessidade de estoque, eu deixo o meu fluxo de caixa respirar. Vai me ajudar a bater o compra e venda. Vai me ajudar a eu ter propostas melhores do fabricante. Quando o fabricante me pedir para eu comprar um pouquinho mais, eu vou ter um fluxo de caixa aliviado. Eu posso fazer, né? Aqueles negócios da China que chegam para a gente e às vezes transformam um tremendo problema. Mas se eu tenho um fluxo de caixa bem estruturado, eu tenho que trabalhar comercial e financeiro juntos, você vai ver que isso dá muito certo. Mas para isso eu preciso ter essa mensuração de quantos produtos eu preciso fazer a cada pedido. Guardando aí pelo menos uns 2 dias extra, né? Furou o pneu, o cara não entregou. Então, dependendo da sua logística, você tem que imaginar aí que você, além do período entre pedidos, você vai ter um estoque chamado estoque mínimo, um estoque de regulação, que vai ser de 2 a 4 dias. Mas isso normalmente vai se aplicar muito à mercearia seca, né? Porque normalmente quando a gente fala dos perecíveis, a rotina de entrega ela tende a ser menor, né? Tem lugar que eu peço boi hoje, chega amanhã. Às vezes dependendo da minha distância do Ceasa, se eu precisar eu vou lá, faço estoque para 2 dias, 3 dias, e no meio daqui a 2 dias eu estou indo de novo. Isso faz produtos de alto giro, como você ensina isso, né, principalmente na área de perecíveis, e aí é um dado importante que favorece os nossos clientes, porque a última pesquisa diz que 58,4% das famílias brasileiras, elas preferem comprar perecíveis em mercados próximos. Eles não gostam de comprar perecíveis em locais longe de onde eles moram. Então, se você tivesse controle de giro, o que acontece? É o que normalmente você ensina a gente, né? Os quick wins, as pequenas vitórias, que você consegue fazer aqui, dinheiro rápido. Porque você vai girar esse produto mais vezes dentro do mês, consequentemente, você vai ter um volume maior e vai ter mais dinheiro para pagar aquele da mercearia seca, né? Agora, de preferência, não fazer aquele negócio da China, né? De comprar 700 vassouras com 50% de desconto à vista, porque nem no Halloween tu vai vender 700 vassouras, né? Eu vejo assim, uma falha de compra e venda, e a gente já entrando nesse assunto, é que as pessoas acabam usando um conceito errado, né? Então, por exemplo, eu tenho caixa, tenho dinheiro sobrando, tenho lá 30%, 40% que eu vendo em caixa parado. Eu posso fazer algumas apostas, porque eu tenho caixa, fluxo, para poder fazer aposta. O problema é que o cara não tem caixa, não tem fluxo e quer fazer aposta como essa. Mas, por exemplo, se você compra Coca-Cola toda semana,
Porque a lógica certa é que você falou, toda semana eu compro um pouquinho de cada coisa. Beleza. E eu caio, porque aí vai cair no boletos menores, o fluxo de caixa tem mais respiração e eu tenho boletos menores ali para poder pagar. É melhor, fica mais alastrado o caixa. Agora, se eu tenho dinheiro e eu poderia, sei lá, comprar o meu mês inteiro à vista, eu posso fazer isso, desde que seja uma vantagem. Ah, mas o fornecedor tal não me dá nenhum desconto à vista, então não compra à vista. Não compra à vista, perfeito. Mas existe, por exemplo, alguns fornecedores, eu já vi o pessoal, inclusive, fazer isso com Coca-Cola, especificamente com Coca-Cola, que o cara compra Coca-Cola toda semana. Só que ele chegou para Coca-Cola e falou assim, eu quero o dobro do volume. Aí o preço baixou e ele tinha caixa. E aí o que aconteceu? Ele comprou Coca-Cola para 15 dias. E aí passou uma semana, ele não fez pedido, na semana seguinte foi lá e comprou de novo para 15 dias. E aí não é um problema fazer isso, se você tiver caixa. Isso. Que as pessoas fazem isso sem ter caixa. Aí o que acontece é que daqui a pouco aperta para pagar boleto. Aquele desconto financeiro que você teve não existe mais, para nada, né? Eu já vi gente comprar uma carga pesada, onde o desconto comercial era 3%. Quando chegou a hora de pagar o boleto não foi pago e a multa era 5%. Ninguém nunca fez a conta, mas... Entendeu? Gente, faz as contas de boletos de fornecedor que dá... A última vez, de alguns que eu fiz, dá 14% por mês. Porque aquela mora diária, que ninguém faz aquela continha, se você somar e multiplicar aquilo ali por 30, você vai ver que dá 14% em cima do valor do boleto. É um negócio alto pra caramba. E você fazer aposta sem dinheiro é muito perigoso. Eu não sei quando vocês estão assistindo esse podcast, né? Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que agora houve uma tendência, um medo, né, de falta de arroz. Então, o que aconteceu? Muita gente se estocou de arroz e comprou arroz mais caro. Consequência, o arroz não subiu tanto assim. E agora, para terminar, o que ia ser feito? O governo ia fazer um leilão de importação, só que viu que já não existe mais essa necessidade e não vai ter mais leilão de importação de arroz. Porque o arroz que ia ser importado, ele seria mais caro do que o arroz que está sendo vendido atualmente no Brasil, né? Então, quem apostou nisso aí, perdeu dinheiro. Ele super estocou. Isso aconteceu na época do óleo também, né? Óleo também. Óleo teve gente com carreta de óleo falando assim, Leandro, já tô perdendo 50 centavos na unidade do óleo, tô com a carreta parada aqui. Eu falei, cara, queima esse negócio. Mas isso não vai subir? Eu falei, não. E o óleo dali só desceu. Eu falei isso com todos os nossos alunos, jamais não vai faltar. Eu falei, galera, não vai faltar. 15 dias de subida de preço, depois estabiliza e ruim de tudo, vai importar. Nesse aspecto foi bem rápido. Ruim de tudo vai importar, nem precisou importar. Eu acho que uma coisa que as pessoas não olham e não entendem, e o comprador não faz isso, é que boa parte dos produtos de commodity, eles estão na bolsa, né? Sim. E aí, inclusive tem sites especializados, não tem? Que faz essa previsão de tendência, né? De preço. Na verdade, eles pegam preço futuro do arroz, preço futuro da soja. Na verdade, antigamente, né? Há alguns anos atrás, você tinha a Bolsa de Valores, que era no Rio de Janeiro, que transacionava as ações, e em São Paulo era a BMF, que era a Bolsa de Mercantil e Futuro, né, onde eram negociados nossos commodities, né, e depois foi tudo unido, né, mas existem sites que fazem essa previsão, né, e eu falo sempre assim, o comprador, ele tem que estar um cara antenado, né? O dono da loja também, mas o comprador ele tem que estar o cara antenado. Então, por exemplo, olha, a área plantada no Paraná, que é o maior produtor de feijão, ela diminuiu em 15%. Então, o feijão preto pode subir. E subiu. O feijão preto subiu. Olha, estamos na metade do ano, então nesse período o gado vai para confinamento, então ele vai ser alimentado com ração, a tendência é que suba. Né? Final do ano, vaca que dá pouco leite, aí vai para abatedouro e vai para o mercado. Então chega muita carne de vaca, que tem uma qualidade um pouco inferior perante os olhos dos consumidores. É uma carne, devido ao leite, ela tem muita gordura, muito entremeado com gordura. Então tudo isso aí o comprador ele tem que estar ciente, entendeu? Tem que aprender sobre isso também? Tem que saber, pô. Como é que eu vou negociar, como é que é a produção de café, por exemplo, né? Como é que o boi é criado no formato 777, tem 2 dentes, 4 dentes, já foi para a China, não foi? Não é um conhecimento inútil, é um conhecimento que faz com que, entre aspas, ele possa prever um pouquinho do mercado. Mas eu compro um pouquinho e tal. Ok, mas você tem que estar atento a isso.
né? Porque se você não estiver atento a isso, você nunca vai saber o momento, né? Ah, o café tá bom. Teve gente, aluno nosso, né, que fez muito dinheiro com oportunidade de café. Teve. Muito Entendeu? dinheiro mesmo. O cara, foi o que você falou, ele tinha um fluxo de caixa alongado, foi lá e pum, aproveitou a oportunidade e depois margem alta, café subindo, ele, ó, tranquilinho, vendendo dele com margem, sem queimar preço. É isso. Entendeu? Então, existe sim excelentes oportunidades. Só que assim, você tem que fazer isso olhando a tendência futura, porque Sim, senão é apostar. Para sim. apostar, vai apostar no jogo do tigrinho, né? Não, com certeza. Fazer aposta. Você compra do seu supermercado. Se você comprar sem olhar, você está fazendo loteria. Então não é esse o jogo. Não é o jogo. A gente está falando disso olhando tendência, olhando o preço futuro, sim, olhando conversando com, né? Olhando vendedor, safra. Olhando que tem safra. Tem safra, tem safrinha, tem entre safra, por exemplo, a questão do arroz mesmo, né? Querendo ou não, com toda a tragédia que aconteceu, 80% da safra já estava colhida. Então não foi Entendeu? um problema, né? Exatamente. A safra de soja, ela começa a ser processada em novembro, né? Então existem esses períodos que o óleo de soja naturalmente ele vai ser mais abundante no mercado, lei da oferta e da procura, ele vai ficar mais barato. Agora, quando chega no meio do ano, não tem colheita, porque aí o pessoal que plantou soja plantou milho para fazer a safrinha de milho, entendeu? Então são coisas que a gente tem que estar atento. Por exemplo, o maior produtor de girassol das Américas, Goiás. Produção 100%, fora, exportada. Para quê? Vai lá, vira óleo de girassol e volta. Entendeu? Faz sentido nenhum. Entendeu? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Então quando a gente fala em compra e venda, o comprador ele tem que estar, Jean, mas dá tempo. Cara, é olhar um site uma vez por dia, uma vez por semana, olhar o preço da arroba, qual é a tendência da arroba do boi. Jean, mas eu compro do frigorífico. O frigorífico compra de uma fazenda, ele tem um preço lá que ele vai respeitar e ele vai repassar para você ou não. Se existe uma tendência de baixa, naturalmente essa baixa talvez não chegue no nível que chegou lá para o frigorífico, mas ela chega para você. Então, às vezes, a carne está baixando e você está continuando comprando carne cara. Você fazendo estoque, ou você comprando carne cara. Exatamente. O que eu vejo muita coisa, principalmente de perecíveis, né? Existe uma mudança de tendência de preço, só que o fornecedor faz? Ele segura um pouquinho. Cara, se eu vender 3 dias antes de eu começar a baixar o preço, aquilo ali significa para ele, às vezes, milhões de reais. Né? A gente tem que lembrar, atacadão no primeiro trimestre. Por que ele deu lucro? 3 dias de prazo a mais. Eu lembro que você tinha comentado isso. Isso, entendeu? Numa empresa de 105 bilhões. Né? O maior varejista do país. São 105 bilhões. 3 dias de prazo de pagamento fez a empresa dar lucro. E imagina isso na nossa loja. Isso vale para a gente. Né? Então, quando a gente fala de orçamento de compra e venda, você tem que, dentro do possível, você tem que respeitar esse orçamento de compra e venda. Jean, o que é o orçamento de compra e venda? Como você mesmo ensina, eu aprendi uma boa parte disso contigo também. Quando você não tem nada, né, a gente vai no básico. É um 70-30. Sim. Né? Então, eu tenho um objetivo de uma margem de 30%, eu vou comprar o inverso. Na medida que eu consigo cadastrar meus produtos, eu consigo contar meu estoque, o meu orçamento ele vai ficando mais detalhado. Na medida que eu tenho árvore mercadológica, aí eu vou fazer meu orçamento por setor. E aí eu vou ver a margem daquele setor, vou ver quanto que eu estou vendendo, e ali vai gerar um orçamento para mim. Inclusive, a gente tem ferramenta disso no Impulso. Tem. E a nossa equipe... Específica, inclusive, até na época da consultoria a gente fazia isso, né? Isso, na equipe financeira, se o aluno quiser, a gente acompanha com ele todo dia. Entendeu? O orçamento. Para ver quanto que ele está batendo no orçamento. Sim. Porque se eu sei quanto que é a margem que tem por departamento, eu sei qual é a expectativa. Porque a gente consegue fazer previsão de demanda para saber quanto ele possivelmente vai vender, sim, baseado na média de venda diária dele. Sim, com certeza. Aí, a partir disso, eu sei que, por exemplo, a venda média do açougue dele é 25% da venda da loja. Isso. Então, aí eu sei que se ele vende 1 milhão, ele tem 250... ele tem 250 mil reais de 1 milhão dele é açougue. Isso. Beleza. Aí eu sei que a margem do açougue do cara tá 30%. Então 30% em cima de 250 dá 75 mil reais. Então eu sei que ele tem que comprar ali algo em torno de 175 mil. Exatamente. Inclusive, quando eu pego açougues, que é essa divergência entre a compra que ele tá fazendo e quanto ele deveria comprar,
é maior do que 5% desse orçamento, Tem problema. normalmente tem fraude. Tem problema. Ou no recebimento, ou fraude ali no caixa, ou tem fraude dentro do assunto. Normalmente tem algum tipo de fraude. 5%, mais de 5% ali quando a seja, ih, rapaz, E outra, vai olhar que tem problema. Isso, já que a gente está um papo bem profundo e técnico, né? É um dos relatórios que eu falo que a pessoa tem que acompanhar, e aí é o comprador. Não é o cara do financeiro, é o comprador, é o comercial. Ele tem que olhar a venda dele, ele tem que olhar qual é o custo dessa mercadoria vendida e o que ele está comprando. Como você falou, se ele está comprando 5% acima do custo dessa mercadoria, ele tem problema. Se isso é mercearia seca, ele está se estocando. Se é perecível, tá enfiando aonde? Não tem, tá saindo pelo ladrão lá, tem alguma biquinha aberta. Ou nem tá entrando, né? Ou nem tá entrando, entendeu? No hortifruti, mesma coisa, laticínios, mesma coisa. Tá? Então, o comprador, ele também ajuda a prevenção, ele ajuda a gestão, ele ajuda o financeiro quando ele olha. Ele não pode deixar... acabou a Coca-Cola. Tá, mas como assim acabou a Coca-Cola? Ele pode estar com a margem errada, pode estar com o preço... Então, o comprador, ele é bem assim, um centro de decisões relevantes para dentro do supermercado. Não, e 70% dos boletos que você paga é de mercadoria. Mercadoria, entendeu? E aí você ficar errando aí, qualquer errinho de 5% para cima ali, você não vai fazendo sobrar dinheiro no final do mês. E eu brinco o seguinte, né? A gente começou, vende 100 mil, se eu errei 5 mil, eu dou um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e 5 mil eu coloco no lugar. Mas se eu vendo 10 milhões e eu erro 10%, eu tô falando de 1 milhão. Aí já não é qualquer chevette que dá para colocar não ali. Não. Entendeu? Para pagar o boleto já não é mais tão simples entendeu? assim. Então a gente pega, às vezes, alunos assim, né? Que o cara ele tem um orçamento de compra de 5 milhões e aí ele compra 5.800. Proporcionalmente não é tão alto, mas no final das contas é um valor muito 800 mil, Não, e aí provavelmente ele consegue até pagar as contas, despesas fixas do mercado, mas qual é a frase que você vai ouvir? Já não estou vendo dinheiro. O dinheiro que o relatório diz que eu tenho, ele não existe no banco. E aí normal, a gente né? vai ver, é muito normal. Entendeu? E aí quando eu falo que é justamente o dinheiro do supermercadista está no estoque, está no compra e venda, é por causa disso. Entendeu? E se ele faz 800 mil por mês, aí começa a subir. E o pior de tudo, 9 milhões e 600 mil por ano. Aí quando você vai ver, não tem 9 milhões. E isso é que é o mais desesperador. Quando você vai olhar, o cara não cresceu o estoque dele em 9 milhões. Você não vai achar 9 milhões. Não acha mais, exatamente. Cadê os 9 milhões? Não tem. Não tem. Eu falo assim, pra onde foi? Assim, ó, virou fumaça aquele dinheiro. Não, muitas vezes o dinheiro... Aí como começa a desorganizar, muitas vezes o dinheiro nem... a mercadoria nem entrou. Normalmente quando o volume é alto, a mercadoria não tá nem entrando. Tem fraude lá no recebimento. Eu já vi casos de... E não é nem porque o cara do recebimento tá roubando, não. Muitas vezes é porque o cara tá só sendo negligente, só não tá conferindo como tem que fazer, não tá fazendo o processo certo. E aí o nego tá aproveitando isso para passar, entendeu? Não, eu já vi caminhões, por exemplo, depois pegamos a fraude, depois vimos pela câmera, né? O caminhão chegou com 2 notas fiscais. Ele entregou uma nota fiscal, saiu, deu a volta no quarteirão, entrou de novo, entregou uma segunda nota fiscal e aí descarregou. As 2 notas eram de números diferentes, porém com a mesma mercadoria. O supermercado pagou as 2 notas. Que isso, já? Essa daí eu não sabia, não. Aconteceu. Aí depois, pelas câmeras, nós conseguimos verificar isso. Entendeu? Então, acontece. Teve um que a gente foi fazer lá, ajudar no inventário, e eu fui lá, perguntei pro dono do mercado, falei, cara, a gente não tá achando esse feijão aqui. Não, Jean, a gente não trabalha com esse feijão. O feijão aqui vem pela rede e a gente não trabalha com esse feijão. Não, mas você pagou um pallet de feijão. Cadê o feijão? Cadê o feijão? Um pallet de feijão. Receberam a nota, pagaram o boleto e nunca chegou o feijão. E isso por incrível que pareça, quando você não tem o controle, como você falou, como fica desorganizado, é mais comum do que as pessoas possam imaginar. Entendeu? E passa batido. E passa mesmo. Entendeu? Questão de perecíveis, a gente cansa de fazer reunião. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um aluno nosso e tinha uma diferença de 10, 12% no açougue dele. Falei, cara,
Antes 10, da 12, gente pois continuar, vai lá, faz o inventário, acompanha, verifica as notas, se tudo que entrou tá ali, porque a gente nunca vai conseguir fechar o teu compra e venda desse jeito, você comprando 12% a mais dentro do teu açougue. E lá dele é 30% do faturamento do açougue. Nossa. Entendeu? E provavelmente tem fraude com 12% de diferença. Porque não dá para estocar, né? Não dá, e nem dá pro cara sair pelo caixa, né? Não dá. Com 10% de... Normalmente é no recebimento, ele nem recebeu esse produto. Como o volume de diferença ali é muito alta, na maior parte das vezes não tem como ter uma fraude no caixa, um funcionário, sei lá, furtar aquele produto. Não tem como. Ele necessariamente o produto não entrou. E é mais comum do que parece. Sim. E aí, quando a gente fala da gente ter um orçamento, no mínimo, que eu leve em consideração né, o meu compra e venda, ou seja, vamos manter aqui no 70-30, né? Se eu todo mês eu estou comprando mais de 70% do que eu vendo, eu tenho um problema. E aí pode ser, assim, não vamos dizer a que... margem dele está baixa. Exatamente, ele pode ter um problema de preço. Leandro, o que a gente pega de preço, você já mais do que eu, mas o que a gente pega de precificação incorreta, né? E o cara acha que está abafando, mas muitas vezes ele tem produtos com zerado no custo, que dão 100% de margem. E aí, quando ele vai ver o produto que ele deveria estar precificando correto, ele está com uma margem de 17, 18, né? Então, ele até vê uma margem de 30 que não é real. E aí ele tá comprando, e aí ele acaba comprando mais quando o problema não é esse. Porque a margem é baixa. Porque senão ele não conseguiria fazer reposição de mercadoria. Exatamente, senão ele tá acabando. Aí o cara, porra, não vai dar ruptura, eu compro mais. E nisso ele vai ele ver... nem tá comprando errado, é só a margem dele que tá baixa. Exatamente, mesmo. Mas aí faz com que ele compre, em vez de 70%, 75%, 76%. E aí é o que eu falo, o dinheiro do supermercado, ele vai ficando ali. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de compra e venda é você definir e, dentro do possível, se manter o fiel. O que eu falo, às vezes, assim, o comprador, como você falou, não está comprando errado, não. Porque quando o gerente fala para ele, ó, aqui, ó, vai acabar o Nescau. Vai deixar da ruptura de Nescau. Não vai, o cara vai comprar. Entendeu? Mas, de repente, a precificação do Nescau está errado. Entendeu? E por isso tá saindo, exatamente. E aí o compra e venda dele não tá batendo. Não tá batendo, exatamente. Então, quando a gente fala pro comprador, são coisas que a gente fala, que nem eu falo, né? Dica, né? Cara, não compra andando com o vendedor dentro da loja. Nossa. 10% de... Nossa, 10%, comprar andando com o vendedor na loja. 10%. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, papai. Isso. Ou então, né, tipo assim... Olha, eu vou te mandar só uma caixinha desse produto aqui, só para você positivar aqui no cadastro e tal. Aí tua nota que era para ter 11 itens, ela chega com 20 itens, 28 itens, 30 itens. Então, tudo isso aí faz parte do compra e venda. Você ter o número do compra e venda, entre aspas, é relativamente fácil. O que a gente está falando aqui é se manter fiel a esse número. É isso. Porque é isso que vai fazer a diferença no final do mês da sua loja. Você tem algumas coisas que são inegociáveis. E o compra e venda é uma das coisas dentro da loja que não é negociável. Se você está comprando demais, alguma coisa de errado tem que ser. Tem que ter. E aí é o que eu falo. Não adianta, eu comprei errado, e aí eu vou cair um pouquinho do outro lado, vou pegar um empréstimo para pagar o boleto atrás. Daqui a 90 dias você está com o mesmo problema e ainda pagando uma parcela de empréstimo. Cada vez você vai apertando mais o seu caixa. Eu fui fazer um evento em Rondônia, né? E aí a gente tem agora uma contabilidade lá em Rondônia. E a nossa contabilidade de Rondônia, uma das coisas que ela faz é fazer um fechamento financeiro com o dono, né? E aí, depois deles fazerem algumas centenas de fechamentos financeiros, eles perceberam o seguinte, por exemplo, a proporção de 70-30 em Rondônia é 74-26. E aí as lojas que conseguem bater 74-26 deixam 6%, 7%, porque o custo pessoal é barato, você consegue ter uma venda por metro quadrado maior. Mas aí qual é o problema lá? O problema é que quando você vai ver, muitas das empresas estão comprando 78, 79. E aí a conta não fecha. Aí não sobra dinheiro. Aí sobra muito pouco dinheiro, não sobra dinheiro, o fluxo de caixa não sobra. Então, lá a proporção de 74, 26 é mais realista. Isso também acontece. Aqui no Rio também é tipo 73, 27, isso, né? Mas, por exemplo, você vai para o Goiás... A gente tá falando de ser tipo 65, 35. Isso. Porque as margens do Goiás... Porque só o PIS, COFINS e ICMS, quando a gente tá gravando esse podcast agora, bate 10,5%. Isso. Então, se o cara não tiver, sei lá,
35 Sim. de margem, a conta não sobra 5 por nada, e não dá. O cara teria que ter, sei lá, se a gente estiver falando de 30, ele tem que ter despesa de 15, 14, 13% para sobrar dinheiro no final do mês. Isso. E aí a gente cai naquilo que a gente bate muito, né? O nosso empreendedor, nosso empresário, muitas vezes ele tem dificuldade de conhecer os números da loja dele. Só que ele tem que conhecer os números, principalmente da área comercial dele. Porque é ali que ele vai definir precificação, compra, dias de estoque, giro de estoque, prazo médio de pagamento, tudo acontece ali. Então, se ele não cai para dentro do comercial, se ele já tiver comprador, ótimo. Mas se for ele o comprador, não tem jeito. Ele tem que parar e ficar dentro do comercial. Se ele atender vendedor correndo, se ele fizer os pedidos sem anotar, sem passar para alguém, sem ter um auxiliar de compra que seja para lançar o pedido, assim, o futuro é incerto, Léo. Porque a galera está cada vez batendo mais, é atacarejo que abre, é rede de loja regional que abre. Então, o que acontece? Se eu não conheço meus números, se eu não conheço a minha estrutura de custo, a chance de eu me endividar é muito forte. A chance de eu dar ruptura na minha loja é muito forte. Entendeu? E não adianta, você vê, a gente passa por isso, o cara tá vendendo a loja. Mas ele tem estoque. Normalmente é um estoque de curva C e uma curva C ruim. Exato. Se você de repente somar tudo aquele estoque dele, foi o que levou ele a quebrar. Foi tudo que ele comprou e não vendeu que de repente levou ele a quebrar. O cara tem lá 300, 400 mil de estoque que ele quer passar. E quanto que ele está vendendo agora? 300 mil. Como é que o cara vende 300 mil e tem 300 mil de estoque para passar? Podre, coisa ruim, porra. Entendeu? E aí, se você for ver, foi isso que fez ele quebrar ao longo do tempo. Porque ele comprou um montão de coisa ruim e ficou sem dinheiro para comprar o que ele tinha que comprar. É que você vai ver, ele tá cheio de estoque de produto que não alto de baixo giro. Sim. Ano passado, 2023, né? Sim. Eu rodei em todos os estados do Brasil. E toda vez que eu ia no estado, eu visitava algum aluno meu lá. E aí, nessas visitas, cara, eu me deparei, eu sempre entro nos estoques, entro nas câmeras frigoríficas, aí você abre no câmera, entrando e tal, procurando os cantinhos, né? Os cantinhos da câmera frigorífica, sempre tem coisa lá. Aí eu rodando os estoques, eu olhava o cara e falava assim, caramba, esse cara não tem estoque de arroz, esse cara não tem estoque de óleo, esse cara não tem estoque de leite, esse cara não tem estoque de Coca-Cola, esse cara não tem estoque de cerveja. Mas tem estoque de água sanitária, tem estoque de sabonete, tem estoque de detergente, não que detergente é bom, mas tem estoque de... Quer ver uma coisa aqui? Tem estoque de papel toalha, tem estoque de... Outra coisa absurda que eu enxerguei. Tem estoque de milho em lata, mas não tinha estoque de produto de altíssimo giro. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Você tá fazendo besteira com as compras. Ele falou, como é que você sabe? Você nem me perguntou nada. Eu falei assim, olha o teu estoque. Você tem isso de estoque. Na sua loja só tem essa quantidade de mercadorias disso aqui que eu falei. Ou seja, o que dá giro, você não tem. Mas você tem coisa que não dá giro. Você está se estocando da coisa errada. E aí depois, você provavelmente deve estar dando ruptura nesses produtos. Isso que eu ia falar. Porque não vai chegar a tempo. E aí, o que você vai fazer? Qual a ação que você vai fazer? Ele tem que tomar uma ação que é, a partir daquele momento, começar a trocar o estoque de baixo giro por estoque de alto giro. E todo mês tirar relatório. Produtos não vendidos com mais de 30 dias. E fazer ação de cima daqueles produtos. Senão não vai acontecer nada na loja dele. Sim. Senão ele vai sempre estar sofrendo um problema com estoque, um monte de estoque de produtos de baixo giro que acaba fazendo com que, no final das contas, ele quebre, como você disse. E hoje em dia existem pesquisas, né, que é bem parecido com o e-commerce, mas não é de e-commerce, né, que é o abandono de carrinho. Né? Sim. E o fator primordial para o abandono de um carrinho dentro do supermercado é a ruptura de um produto da curva A. Né? Então, normalmente, se na sua loja faltar a graxa marrom Nugget de esponjinha, o cara não vai largar o carrinho de compra dele lá. Ele entende que é um produto que talvez seja mais difícil de ser achado. Se ele achar lá, melhor. É isso, né? Verdade. Agora, se o cara foi lá, já vi acontecer isso dentro de loja. O cara gosta de uma marca de arroz, chegou lá, ele queria comprar um pacote de 5 quilos e não tinha. O dono do mercado falou, não, eu faço 5 pacotinhos para o senhor de 1 quilo, eu faço o mesmo preço do de 5 quilos, não tem problema. Ele falou, não, mas eu gosto de levar o de 5 quilos. A muito custo,
O senhorzinho levou carrinho cheio. Ele estava quase desistindo do carrinho porque não tinha o arroz que ele queria. Então isso é uma coisa que eu falo muito, pessoal. Se a gente usar o conceito da curva ABC, em que 70% do nosso faturamento está lá na curva A, né? Você vai ter em torno de 400 a 450 produtos. E aí quando você ensina uma coisa que às vezes eu falo assim, cara, a gente nem tem falado muito nisso, né? Mas quando foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, quando você ensinava lá no DLM o método polar, né? Uhum. E aí quando chega no R... Fala um pouco mesmo sobre isso. Entendeu? E quando chegou lá no R, isso para mim fazia muito sentido. O que é o R? Ruptura zero na curva A. Né? E aí o que acontece? Se você deixar ter uma ruptura na sua curva A, não importa o motivo, você, além de estar perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro em todo o mercado, porque o cliente vai abandonar o carrinho. Porque se não tiver o que ele quer da curva A, entendeu? Se ele não tiver o que ele quer da curva A, o que vai acontecer? Ele vai no seu concorrente, porque lá vai ter. É isso. Esses produtos muito primordiais, a pessoa abandona o carrinho. Exatamente. E a gente vê acontecendo. Quando às vezes você vê uma diminuição de cupom ou de ticket médio muito acentuado, a primeira pergunta que eu faço, cara, deu ruptura esse mês no mercado? E muitas vezes o cara fala, pô, já deu. Então é significativo. Você pega na hora. Quando teu ticket médio cai, às vezes teu número de cupom... É ruptura. É ruptura. É ruptura. Porque o cara não encontrou. O cara ia lá para comprar um determinado produto e não achou. Hoje ele pode até ter, mas ele deixou faltar em algum momento ao longo do exatamente. mês. Aqueles produtos são Isso, primordiais. O Nescau ficou atrás da pilha de papel higiênico, ninguém viu e ninguém colocou. Aí consta lá no estoque, nego vai em cima do comprador e o comprador, cara, mas tá aí, tem na loja. Não tem na loja, a prateleira tá vazia. E às vezes está no estoque. Também é importante a gente ver isso também, né? Se você tivesse que dar, sei lá, 3 dicas simples do que a pessoa poderia fazer para melhorar essa questão do compra e venda. 3 dicas, assim, três ações práticas para ele fazer. Quais seriam? 3 vamos tentar dar as melhores aqui. Assim, talvez não seja uma dica mais primordial comprar pelo sistema. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Né? Se eu não faço isso, eu me organizo para isso. Mas eu sempre falo assim, para o comprador, né, no dia a dia, ele primeiro acompanhar, ter um relatório dos produtos que foram vendidos, dos que chegaram, né? Então ele fazer um acompanhamento gerencial, isso é uma dica, né? Ele vê que o produto chegou e se esse produto que chegou está na área de venda, né? Normalmente é a função até do gerente, mas não tem nada demais o comprador chegar, fulano, chegou isso, ok, tá sabendo, não tá sabendo, né? Às vezes o gerente está no segundo turno, não é o cara que abre a loja e acontece essas paradinhas assim. Então ele ter uma rotina matinal gerencial, antes de atender o primeiro vendedor, né? Então ele ter essa rotina, ele pegar relatórios para ele verificar o que ele vai tomar de decisão ao longo daquele dia. Isso é uma dica. Do ponto de vista de atendimento, né? É uma dica, mas não compre andando na loja. Tem uma área para atender o seu vendedor, tá? Preferencialmente, onde você possa discutir com ele. A terceira dica, que eu acho que é uma que a gente usa pouco, mas eu tenho incentivado muito, atenda o seu vendedor com o pedido pronto. Ah, sim. Entendeu? Por quê? Primeiro, você já programou, já preparou. Se você sentar do lado do cara da Coca-Cola, foi na tua loja, ele vai falar, pô, vamos ver aqui meus 572 SKUs aqui, o que tu vai querer? Entendeu? E o cara vai ler para você item por item, porque ele foi ensinado a fazer isso, ele vai ler. Então, assim, eu vejo a função do comprador também muito como negociador. Né? O comprador é o cara. Então eu tô lá com o pedidinho do cara, pronto. E aí, tudo bem e tal? E aí, tem negócio? Não, tá tudo igual. Ok, toma seu pedido. Obrigado, família vai bem, um abraço. Opa, tem negócio. Opa, vamos lá, me diz qual é o negócio. É uma promoção, é um selinho, é um sellout, é quantidade. Então, assim, porque o que eu vejo muito dificultar a vida do comprador, desculpa falar, mas é que o comprador ele não é organizado. Mas a maioria não é. Né? Entendeu? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que deu muito certo para um cliente nosso? Ele atendia, por isso que eu tô falando, né? Ele atendia o vendedor na hora que o vendedor chegava. Se o cara chegasse lá segunda-feira às 7 horas da manhã, ele atendia. Se o cara chegasse sexta-feira às 17 horas, ele atendia. Se o cara estivesse almoçando e o cara chegava, ele mandava o cara sentar, legal até, né? Atitude, almoça aí comigo. E comprava almoçando. E uma das coisas que a gente falou para ele, ele falou, não,
Você vai definir um calendário para dias, uma agenda para atender os vendedores. E ele, uma coisa incrível, ele parou de atender as segundas e as sextas. Fora aquele vendedor de rota, que o cara só iria passar na segunda ou na sexta. Aí é exceção, né? Mas você criou uma regra. Eu atendo todo mundo terça, quarta e quinta. E aí o que aconteceu? De cara, o compra e venda dele recuou em 5%. Por quê? Ele, segunda e sexta-feira, ele analisava compra. Para poder, né, segunda para ver o que ele ia comprar, na sexta ele viu o que ele tinha comprado a mais, né? Isso já fez, só em sair o compra e venda dele recua dele em 5%. Então, se você conseguir fazer isso, um agendamento, entendeu? Mesmo que seja alguns dias, tirar pelo menos um dia da semana, é dia de análise, é dia de visitar a loja, é dia de ver os estoques das lojas, se você tem mais de uma loja. Então, acho que a dica... Visitar concorrente. Visita, tão famosa visita técnica, né? Então, acho que a melhor dica para o comprador é ele se organizar. Ele criar dias e horários específicos para ele fazer as coisas. Ele vai conseguir fazer sempre? Eventualmente, não. Mas ele vai ter sempre esse planejamento. Ah, terça-feira eu atendo, quarta-feira eu atendo, quinta-feira eu atendo. Ok. E sexta e segunda eu não atendo, que é para eu ver relatório. É eu pedir o financeiro lá, como é que tá aí o contas a pagar aí para frente aí da semana seguinte? Porque aí depois, quando a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre prazo médio de pagamento, prazo médio de rotação do estoque, né? Que são contas financeiras, mas que impactam diretamente o comercial, né? Porque, por exemplo, o que a gente vê mais hoje, né? Tem muita gente que bate o compra e venda e não tem dinheiro. Sim. Né? E aí, quando a gente vai levantar a matemática da coisa, né? Você tem dois parâmetros que são muito importantes, né? Até contabilmente falando, eles existem há dezenas de anos. Que é o prazo médio de pagamento e o prazo médio de rotação de estoque. O que a gente vê muito hoje? Às vezes o cara tem um prazo médio de rotação do estoque, até por ele estar comprando a mais, ele demora, por exemplo, 28 dias para vender o volume que ele compra. Só que quando ele vai ver o prazo de pagamento, ele paga esse mesmo valor de estoque em 21 dias. Ou seja, ele paga em 21, vende em 28. 7 dias ele tem que bancar. E se ele não tivesse dinheiro, antecipa cartão, conta garantida, cheque especial. E começa o ciclo de começar a pagar juros. Exatamente. E aí você vai chegar aquele momento que às vezes você vê supermercadista pagando 3,5%, 4% do seu faturamento de juros. De cheque especial, de conta garantida. Ah, conta garantida é pouquinho, 1,4%. Vai usar 800 mil a 1,4% todo mês para tu ver como é que vai ser bom. Machuca. Entendeu? Não dá. É quase o seu lucro. Né? Mas por quê? Porque o prazo... Aí é o que a gente fala. Ou ele aumenta o prazo médio dele de pagamento, ou ele diminui a compra dele. É normal que ao longo do mês aconteça um dia, 2 dias, é o tão falado capital de giro. Mas tem gente que esse gap, essa distância é muito grande. Então tem gente que paga com 25 dias e gira o estoque com 37. São 12 dias que o cara tem que bancar o estoque dele. Aí tu vai ver, o cara tá lá vende 3 milhões e tem um estoque de 4, 5 milhões. Aí vou, né, sem forçar a barra, mas meio que um ego inflado, dizer, não, aqui é o meu estoque aqui. E tá perdendo dinheiro. E tem gente que tá tão acostumada há tanto tempo a trabalhar com estoque alto, que você chega lá e o cara vê o estoque um pouquinho mais baixo e chega a sofrer. Eu vi isso, Zé Miguel reclamava demais. Sofreu. Ai, eu tô falindo, o cara tá com mercadoria ali para vender o mês inteiro. Nossa, não tá aquele estoque. E vendendo mais de 30 milhões por mês, né? E aí, não, mas é assim, eu digo que são traços da cultura que foram passados, né? Os mais velhos que viveram, a gente não tinha gestão de empresa na época da hiperinflação. A verdade era essa, né? A gente tinha estoque, a gente não queria nem vender, porque como aumentava de preço todo dia, a gente tava ganhando dinheiro parado. Era o famoso overnight, né? Então você ganhava dinheiro. Quando veio o Plano Real, né, historicamente ele trouxe um equilíbrio para a economia e aí você começou a ter que se preocupar com gestão. Antes a palavra gestão no Brasil, com raras exceções, ela não existia.
né? Para pequenas e médias empresas ela não existia. Por quê? A gente vivia do giro financeiro, né? Do overnight. Então eu me lembro que nessa época eu trabalhava com material de construção, né? E uma determinada lata de tinta ela custava um salário mínimo. Quanto é um salário mínimo? Não sei, aumenta todo dia o salário mínimo. O salário mínimo era reajustado todo dia. Então quanto que a lata de tinta custava? Um salário mínimo. Quanto que custa um salário mínimo? Vê aí no computador aí quanto é um salário mínimo. Ah, é tantos cruzados novos, é tantos cruzeiros reais, é tanto... Entendeu? Eu brinco, né? Eu tenho, aí na época de CLT, minha carteira assinada com 36 milhões de cruzeiros, né? Meu salário, 36 milhões, tá lá. Eu já mostrei para meus filhos para eles não acharem que é mentira do pai dele. Né? Mas que era 36 milhões, que na realidade seria, sei lá, 360 reais hoje, né? Hoje não, né? É equivalente naquela época. Enfim, então assim, eu falo para todo mundo hoje que tem dificuldade de compra e venda, que ele tem que conhecer o seu número da sua empresa, ele tem que criar uma organização mínima, e às vezes quando é só o dono que compra, né? Eu sei que é difícil, né? Mas a gente sempre fala, cara, tem estratégia. Às vezes um jovem aprendiz, às vezes um estagiário, às vezes até a própria pessoa que de repente trabalha no CPD, você pode formar um auxiliar de compras ali a partir daquilo ali. Às vezes é mais fácil você treinar alguém para ser CPD e pegar o cara que é do CPD e trazer para o setor comercial, que ele já entende de sistema, ele já entende de ver relatório, é um cara que já dá entrada em nota, entendeu? Então ele sabe pelo menos que frango é frango, carne é carne, né? Então, a gente dá essa dica, né? Se o cara tentar fazer tudo sozinho, como você explica bem, vai chegar um momento que ele vai chegar num platô e dali ou ele vai estabilizar ou ele começa a decair. Infelizmente. Porque está fora do alcance dele melhorar. Por mais que ele queira, por mais que ele trabalhe 12 horas, que ele deixe de ver a família, não vai buscar o filho no colégio, a esposa briga com ele e não vai dar jeito na loja dele. Porque ele precisa de ajuda. É isso, também vejo desse jeito. Isso. É uma coisa que a gente, né, sempre fala muito no Impulso, fala no Black Belt, né? Muito mais do que a gente falar de números, a gente fala de cuidado. Né? E como normalmente é o dono do mercado que está cuidando dessa parte, para ele cuidar desculpa a palavra, mas mal e porcamente do financeiro e do comercial, ele deixa de cuidar de um montão de coisa que é muito importante na vida dele. Né? Então, eu falo sempre para as pessoas, peçam ajuda, construam uma estrutura para a sua empresa crescer. Né, que é uma outra coisa que a gente vai abordar, né? Mas aquela é uma frase meio clichê, mas é uma verdadeira. Né? Você não constrói uma empresa, você constrói uma equipe. A sua equipe vai construir a sua empresa. É isso. Se não for desse jeito, esquece. Então, cara, se você compra sozinho hoje, começa a pensar em colocar alguém para digitar o seu pedido. Começa a colocar alguém para olhar o preço das coisas. Você não precisa a pessoa mudar o preço, não é só para ela te avisar. Seu fulano, olha só, eu vi aqui um produto que está zerado. Eu vi um produto que não tem venda. Né? Só isso já vai melhorar o resultado do supermercado imensamente. É isso, você está certíssimo. E se você gostou desse podcast, gostaria que a gente voltasse aqui falando, aprofundando cada vez mais sobre a área de compras e como você pode melhorar compras. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, até para aparecer esse conteúdo mais vezes. Se você não fez isso, deve ter um sininho de vaca aqui, ó. Clique em se inscrever no canal, aperta o sininho de vaca para você receber notificação sempre dos conteúdos desse canal. E se você quiser que a gente passe para você qual é o site que você precisa pesquisar para saber as tendências de preço futuro, escreve aí 36 milhões, tá? Porque eu vou pedir pro João um dia mandar a foto dessa carteira de trabalho dele de 36 milhões de reais, que eu também quero ver. 36 por mês? Nossa, dinheirão. Então, quem quiser receber, é só escrever 36 milhões aqui e a gente vai mandar o link para vocês aqui como resposta nos comentários. Tamo junto, bora pra cima, até o próximo Rosadas Cash!